o pastor e sua esposa, eles estavam passando uma dificuldade na igreja, onde eles viam muita confusão, muitos problemas. Aí o pastor chega para a esposa em casa e diz: esposa, está acontecendo isso na igreja, está com muita confusão, muito problema. Eu me esforço, eu faço, estou lá todo dia, eu oro, eu jejuo e nada. Aí a esposa, bem calma e serena, disse: Deus está no controle. Né? O pastor bem preocupado e a esposa bem: Deus está no controle. Na outra semana, aconteceu um fato com os filhos e a esposa está muito preocupada. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Meus filhos, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Aí chega o pastor e diz: Deus está no controle. Então, irmãos, por um lado, o pastor queria resolver com a sua mão, queria a justiça própria fazer, né? E em casa, a mulher que queria, com sua justiça, resolver o problema. Mas o que é que eu digo a vocês, irmãos? Que muitas vezes nossa justiça nos afasta do Senhor. Porque o pensamento que devemos ter para essa manhã é que Deus cuida de nós. Nós estamos na presença do Senhor e temos que ter a fé, tanto na igreja como em casa, que Deus está cuidando de nós. E essa é a palavra de encorajamento que eu quero passar para os irmãos. E para vocês não se esquecerem que quando a gente estiver querendo nossa mão, nossa justiça, eu faço, eu posso, eu aconteço, a gente deve lembrar que Deus é que dá tudo para nós. Deus é que está no controle da nossa vida, dos nossos problemas, da igreja do Senhor. Então que a gente possa descansar nisso. Como o pastor falou para a esposa sobre os filhos, Deus está no controle, e a esposa falou para o pastor em relação à igreja: Deus está no controle. Então, às vezes, irmãos, isso quer desviar da presença do Senhor. Essas situações, essas circunstâncias querem nos tirar da presença do Senhor. Mas eu digo essa manhã, apesar de todos os problemas em casa, na igreja, no trabalho, Deus está no controle de tudo. E que a gente possa descansar nessa palavra e ficar na presença dEle. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Gostaria de convidar o Ministério de Louvor para que a gente possa louvar o nosso Deus. Deseja a paz do Senhor ao seu irmão. Seja bem-vindo e que vamos louvar o Senhor. Seja Deus. Meus irmãos, vamos fazer um período de oração, mas vamos orar pelo pessoal do evangelismo, que eles estão indo hoje de manhã para fazer um evangelismo, tá bom? E a gente vamos orar por ele. Amém? Nosso Deus querido Pai, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos, pois o Senhor é um Deus muito amoroso conosco, muito misericordioso, um Deus que nos inclina a toda a verdade, que nos faz ver, Senhor, a Tua glória. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa ser com os jovens do evangelismo, esta manhã, que o Senhor possa direcionar os seus passos, que o Senhor possa usá-los para falar do Teu amor, do teu evangelho, da palavra que salva, que transforma, que o Senhor possa salvar almas nesta manhã, que Teu nome possa ser glorificado, Senhor, através da vida desses jovens. Eu te peço que o Senhor seja com eles, livra-os de todo o mal e que eles possam, Senhor, sair também edificados. Eu te peço também, Senhor, por nossos professores, pelas crianças, por todos nós, Senhor, que agora vamos partilhar o momento da palavra e vamos te adorar também nisso. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem ir para suas salas. Louvado seja Deus. Gostaria de convidar a irmã Pauliana para adorarmos ao Senhor através da palavra.
Graça e paz. Bom dia aos amados irmãos que aqui se encontram e aos que nos assistem pela transmissão. Também seja a graça e a paz de nosso Senhor e que o dia seja bastante abençoado para a glória de Deus. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro do profeta Zacarias. Amém? Profeta Zacarias, a partir do capítulo 1, versículo 1, que a gente nem começou, mas vai começar hoje em nome de Jesus, né? Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração, tá? Maravilhoso Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Pai, nesta manhã em nossas vidas, como também na vida de todo aquele que se chama pelo Teu povo. Ó Pai, te pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor possa nessa manhã nos guiar a toda a verdade, nos instruir, Senhor, naquilo que o Senhor quer que nós aprendamos por meio da Tua palavra, que o Senhor possa nos exortar, nos acrescer em conhecimento, que o Senhor possa nos ensinar a Tua vontade, a Tua verdade e toda boa obra que o Senhor deseja para o Seu povo. Por isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos pela Tua misericórdia nesta manhã sobre nossas vidas. Tira todo o impedimento, Senhor, toda distração, tudo aquilo que nos impeça de compreender, de estarmos na Tua presença para Te conhecer mais. E que o Senhor possa, ó Pai, em tudo, em todas as coisas, ser glorificado. Que esse estudo produza frutos e louvores ao Teu santo nome. É assim que, Pai, que nós oramos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, semana passada nós começamos falando sobre a introdução, né? Todo estudo, nós, prontamente, nós começamos a introduzir o livro que nós vamos estudar. Por que essa introdução? Porque se faz necessário para a gente compreender o contexto, o que é que o profeta fala, em que período histórico está acontecendo os fatos para o qual o profeta foi levantado. Então, é interessante essa introdução para que a gente se situe dentro do livro, tanto historicamente como com a palavra que será ministrada por meio do profeta aqui em questão. Então, nós estamos em profeta Zacarias, o 11º livro dentro do conjunto dos profetas menores. Nós falamos sobre a sua autoria, nós falamos o ano em que foi iniciado o ministério do profeta. Nós falamos um pouco acerca do homem, né? Quem era Zacarias, tá certo? E o tema principal do livro, tá? Aqui está descrito. Na aula passada também está tudo mais detalhado, hoje é só uma recapitulação. Tá? O estilo do profeta, nós aprendemos que esse estilo literário de Zacarias é diferente dos outros profetas menores. Por quê? Porque o estilo dele é um estilo apocalíptico. A gente já estudou os profetas menores anteriores e vimos que o texto literário abarca mais essa questão de profecia, né? Ele vai chamar o povo ao arrependimento, vai chamar o povo, lembrar o povo da aliança que havia sido feita e vai trazer o juízo de Deus caso o povo não se arrependa. A gente tem isso nos outros profetas. Diferente de Zacarias, ele tem uma literatura apocalíptica. E a gente entendeu por que esse texto, por que o livro de Zacarias, ele se enquadra nessa composição literária. Aí nós vimos que o livro é dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 8, nós temos Zacarias profetizando. E essa palavra que é ministrada nesses capítulos, ela é totalmente histórica. Ou seja, é para dentro do seu próprio tempo. É uma profecia contemporânea. Tá? E a partir dos versículos 9, do capítulo 9 ao capítulo 14, ele já tem a literatura apocalíptica.
Ou seja, ele vai tanto messiânica como apocalíptica. Por quê? Porque ele anuncia sobre a vinda do Messias, e essa vinda se concretiza lá nos evangelhos, como a gente vê. Cristo veio, mas antes Deus anunciou. E o profeta Zacarias dentro dos 12 profetas menores, o mais messiânico. Porque dentro de todos os livros proféticos, quem é o mais messiânico é Isaías. Tá? Mas dentro dos profetas, dos 12 profetas menores, nós encontramos Zacarias como o mais messiânico. Ele se propõe a fazer essas revelações messiânicas acerca do Messias que viria, e dentro dessas revelações, Deus anuncia por meio do profeta, por meio da sua profecia, o futuro escatológico, ou seja, aquilo que aconteceria também no final dos tempos. Por isso que é apocalíptico, porque ele também tem um caráter de anunciar o que acontecerá no fim. Tá? E a figura apocalíptica se dá por causa das linguagens que são utilizadas. Ou seja, as visões que contém dentro do livro dessa mensagem, como os símbolos, os animais e os números que contém, caracterizam esse tipo de literatura como apocalíptica. E isso a gente tem em comparação dentro do Antigo Testamento, Daniel, que também usa desse tipo de linguagem, o profeta Daniel, o livro de Daniel também apresenta essas linguagens. E dentro do Novo Testamento, nós vemos o Apocalipse de João. João, o último livro lá da Bíblia, o último livro da Bíblia, o livro que João compôs é totalmente apocalíptico. Por quê? Porque tem essas características também. E João, ele vai pegar emprestado algumas da linguagem que Zacarias trouxe aqui no seu livro, e vai levar também para a sua revelação. A revelação que Deus faz a Daniel é a mesma revelação que Deus faz a Zacarias, e a mesma revelação que Deus anuncia a João, mostrando que Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele tem o controle da história, e da mesma forma como Ele anunciou no Antigo Testamento, o Novo Testamento enfatiza isso. Por quê? Porque da mesma forma como Zacarias, Isaías, Jeremias profetizou acerca da vinda do Messias, se cumpriu. Deus é fiel, porque tudo que Ele fala, cumpre-se. Então, isso Deus também quer mostrar para a geração de agora, a geração de hoje, como também a geração que virá. Porque nós não sabemos o dia que o Senhor voltará. Nós não temos isso detalhado, claro, e é inútil a gente se dedicar a buscar essas coisas. Porque o que é importante da palavra de Deus já nos foi revelado. Que passaremos por atribulações, passaremos por adversidades, mas Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E aquilo que Ele prometeu, o seu povo no final também se estenderá essa palavra. Por quê? Porque o remanescente de Deus, este será salvo. Este será salvo. Então é esse o ponto principal, essa é a intenção que esses tipos de literatura traz para o leitor, traz para o estudioso, traz para o teólogo e para aquele que quer conhecer acerca do seu Deus. Deus é o Senhor soberano sobre toda a história, Ele sabe o passado, o presente e o futuro, nada está longe e fora do controle do seu poder, porque Ele é Deus e o que Ele fala é fiel para cumprir. Nenhuma das suas promessas cairão por terra, porque quem garante é o próprio Deus. Esta é o real sentido desse tipo de literatura, e é isso que a gente tem que entender quando a gente estuda esse tipo de literatura. Eu sei e eu entendo muito bem que a gente lendo se torna uma literatura cansativa. É uma leitura cansada, estranha, porque fala e anuncia coisas que não são literais, que nós não devemos interpretar como literais, mas é a palavra de Deus para o seu povo. E isso a gente pode não entender agora, mas talvez mais na frente, quando for se cumprindo a palavra de Deus, a gente vai se lembrar: olha o que o Senhor falou por meio do seu profeta, olha o que o Senhor falou por meio do seu discípulo, do seu apóstolo, está se cumprindo. E é isso que nós devemos guardar
no nosso coração. Então, as figuras de linguagem, os símbolos, as visões são semelhantes, por isso que ela se caracteriza como a literatura apocalíptica. Isso nós temos Daniel e Zacarias no Antigo Testamento e temos João no Novo Testamento. Nós vimos também a importância messiânica do livro. Vimos que o Novo Testamento faz 40 citações diretas das profecias messiânicas que Zacarias anunciou no seu livro. E ele, dentre dos profetas menores, é o que mais se estende sobre a revelação, a anunciação do Messias. Aí vimos alguns pontos, aí você volta lá na aula passada para dar uma conferida, tá certo? E paramos aqui, não foi? Nós iríamos falar agora de história. A história como história. Dentro da história, né? Dentro da historiografia da humanidade, do mundo, do texto e tudo mais, nós temos que nos situar para compreender o que o profeta quer falar aqui. Como eu falei semana passada, essa história, né, dentro da história, ela já é um pouco conhecida por vocês, porque cada livro, nós temos esse cuidado de fazer essa introdução e de situar vocês, a gente e vocês também dentro do texto, certo? Dentro do tempo histórico do texto. Então, é conhecido, mas, por ser conhecido, não deixa também de ser relevante para o estudo de agora. Tá? A gente só vai recapitular alguns pontos e compreender alguns pontos que não ficam tão claros à medida que a gente lê os livros. Só lembrando que, dentro dos livros proféticos, nós temos Ageu e Zacarias como contemporâneos. Ou seja, eles profetizaram, o seu ministério é no mesmo período. Inclusive, iniciam seu ministério profético no mesmo ano, no ano de 520 a.C. Mas nós também podemos acrescentar o conhecimento da história com os livros históricos, tais como Esdras e Neemias, até também como Esther. Nós podemos fazer a associação desse período pós-exílico, tá certo? Desse tempo pós-exílico. Então, se você quiser conhecer mais acerca desse período, você também procura lá Esdras e Neemias, como também Esther, para você se situar ainda mais no contexto aqui dos profetas, tá certo? Então, Jerusalém, com toda a sua pompa religiosa, com toda a sua glória, com toda a sua arrogância, ela cai nas mãos da Babilônia no ano de 586 a.C. Ela cai nas mãos da Babilônia nesse ano. Nabucodonosor invadiu a cidade, ele arrasou até os fundamentos, incendiou o templo, derrubou os muros, queimou as portas, passou a fio de espada tanto a crianças como velhos e subjugou o povo que não morreu. Deus, ele executa o seu juízo sobre o povo, sobre o seu povo por causa dos seus pecados. O Senhor afligiu o povo da aliança, o Senhor afligiu o seu povo por causa da multidão dos seus pecados, porque prevaricaram a lei de Deus. E isso a gente vê nos estudos que já foram feitos acerca dos profetas menores, e como também nos outros profetas que ainda, eu não sei se vai, não sei se tem um interesse, não sei se vai, mas também tem na literatura dos outros profetas, que são Isaías, Jeremias, Lamentações. Nós temos essa realidade, estes profetas também denunciando o pecado do povo. E que pecado eles fizeram? Eles se arrogaram no direito de se acharem povo da aliança e por terem as leis que Deus instruiu o povo a cumprir, a realizar. Então, arrogando-se desse direito de ser povo de Deus, achavam que Deus não iria puni-los, que Deus nunca iria punir os pecados. Por quê? Porque eles se achavam no direito de serem povo da aliança. A profecia de Jeremias, ela vai apontar para um cativeiro de 70 anos. Tem uns versículos aqui, tá certo? Eu vou ler um ou outro, porque senão toma muito tempo, tá? Mas, se vocês quiserem meditar mais nisso, tem uns versículos aqui em cima. Um ou outro a gente fala mais
Está aqui tudo descritinho, tá certo? Para vocês acompanharem depois. Então, a profecia de Jeremias, ela vai apontar para um cativeiro de 70 anos, como descrito em Jeremias capítulo 29. Isaías, ele também vai profetizar o cativeiro 200 anos antes dessa realidade, antes de se tornar real. Ele vai profetizar esse cativeiro e ainda profetiza a volta desse cativeiro, mediante a ordem de Ciro, lá em Isaías capítulo de número 45. Então, veja, Deus já se mostrando como Senhor soberano da história. 200 anos antes dessa realidade vir a acontecer, 200 anos antes do povo ser levado cativo para a Babilônia, Deus já anuncia essa realidade para o povo, e ainda mais, ele anuncia que o povo vai ser levado cativo, mas o povo não ficará lá para sempre. O povo irá retornar para a sua terra, o povo irá retornar para a sua cidade, e ele faz e ainda anuncia quem irá fazer: Ciro. Certo? O governador da Pérsia, o imperador da Pérsia. Então, em 539, Ciro é levantado como imperador persa e ele destrói o Império Babilônico. A Babilônia, a poderosa, a grandiosa Babilônia, cai diante dos persas, diante do Ciro, em 539 a.C. Este, então, conforme a palavra de Deus já anunciou, ele vai e assina um edito permitindo que Israel retorne e reconstrua o templo. Veja que em 586 o povo é levado, todo o povo, termina essa parte de exílio do povo para a Babilônia. O povo cumpre o tempo do cativeiro determinado por Deus. E no ano de 539 a.C., aquilo que Deus anunciou em Isaías se cumpre. Ciro emite um edito, ele assina um edito que permite que o povo agora que estava exilado na Babilônia, como por todo o território das conquistas babilônicas, agora volte para a sua terra. Isso era uma campanha estratégica política, por quê? Porque era mais fácil manter o povo no seu local de origem do que manter um povo estrangeiro dentro do seu governo. Então, teria mais possibilidade de o povo dar mais tributos estando nas suas terras do que eles estando longe delas. Mesmo sendo de um cunho político, essa visão política não deixou de cumprir a vontade de Deus. Não deixou de ser estabelecidos os desígnios e as vontades, os propósitos de Deus para o seu povo. E assim como Deus havia anunciado, assim se cumpre. Então, a Babilônia cai em 539, Ciro assina um edito que permite que o povo retorne, e de acordo com o capítulo 2 de Esdras, aí por isso que eu digo, é bom você fazer essa relação, porque conta a história também. E de acordo com o capítulo 2 de Esdras, um grande grupo, aproximadamente 50 mil pessoas, retorna entre os anos de 538 e 537 a.C. para Jerusalém. E este povo, ele é liderado, ele vem sob a liderança política, ou seja, um governador instituído, Zorobabel, que é da linhagem de Davi, tá? E ele também é liderado por um líder sacerdotal, um líder religioso, que seria Josué, que é o sumo sacerdote dentro da tradição que um sumo sacerdote deveria ser. Tá? Então, o povo vem sob a liderança de Zorobabel como governador e com a liderança de Josué como sumo sacerdote. Só fazendo um adendo aqui, um parênteses aqui para vocês compreenderem. Dentro da história do governo de Israel, certo? Eles passam por 3 tipos de liderança. De Moisés até Samuel, nós temos o povo sendo liderado pelos juízes. É a liderança dos juízes. De Saul até Zedequias, nós temos o povo sob a liderança dos reis. A monarquia, com Saul, é iniciada, é instaurada no reino. Então, do reino de Saul até o reino de Zedequias, nós vemos o povo sob a liderança de uma monarquia, sob a liderança de um rei. E quando o povo retorna do exílio, até a diáspora, até a destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, certo?
o Israel vai estar sob a liderança dos sacerdotes. Quem está agora liderando o povo não é mais um juiz, não é mais um rei, porque agora o povo está cativo, eles é submisso a uma nação poderosa. Mas quem lidera e quem ainda instrui o povo de Israel é, a partir do exílio, os sacerdotes. São eles que guiam o povo na lei e na lei e também na lei do Senhor, como um todo, tá certo? E isso é válido destacar porque quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê o contexto histórico de Jesus. Os judeus agora estão sob o controle, estão sendo dominados sobre os romanos, mas a gente vê ainda uma liderança dentro do povo, dentro de Israel, que são justamente os sacerdotes e os sumos sacerdotes, que agora têm esse zelo e esse cuidado de guiar o povo na lei do Senhor. Por isso que Jesus ele é julgado primeiramente por um sumo sacerdote, pelos sacerdotes, para depois ser levado para Pôncio Pilatos. Por quê? Porque ainda existia, mesmo que não de uma forma grandiosa como era como a nação, mas ainda existia uma liderança que guiava o povo na palavra de Deus. Compreendido? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos seguir. Então, esse grupo que retorna, eles lançam os fundamentos do templo no ano de 536 a.C., porém, vários obstáculos, a gente viu isso no estudo do profeta Ageu, né? Vocês devem bem lembrar, que no profeta Ageu ele vai mostrar justamente as dificuldades que o povo teve, que as pessoas tiveram na reconstrução do templo de Jerusalém. Os fundamentos, a base do templo, ele é lançado, mas empecilhos, obstáculos impedem essa construção e ela é paralisada a partir do ano 536. Durante esses anos de inatividade, durante esses anos em que a construção ficou parada, Ciro morre em batalha. Ele estava numa campanha, uma campanha no Egito, lá ele morre, e seu filho Cambises II reina em seu lugar, tá? Assume o seu trono. Uma rebelião política tira Cambises, que supostamente se suicida, mas a história é bem controversa em relação a isso. Numa rebelião política, Dário Staspes, tá? Dário Staspes é o nome dele, mas a gente vai chamar de Dário, porque é mais conhecido. Dário, ele assume ao trono no ano de 522 a.C., certo? Sua sábia administração, sua tolerância religiosa permite um clima favorável para que os israelitas recomecem novamente a reconstrução do templo. Dário, ou Dario, né, vai confirmar o edito de Ciro, ele reafirma o decreto que Ciro assinou no seu tempo e autoriza o retorno da reconstrução que estavam paradas, que estavam embargadas. E isso a gente vê esse relato em Esdras 6, Esdras 6, capítulo 6, dos versículos 6 a 12, como a gente também vê esse relato em Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 2. Tá? Tudo que eu estou falando aqui está de acordo com a cronologia do tempo, tá certo? Como tempo, como história, como do tempo de Israel também, tá? Então, no 522, ele reafirma o decreto, vocês têm que reconstruir aquilo que foi, a ordem que foi dada a vocês. Então, em 520, o povo, então, assume a reconstrução do templo, e em 516 a.C., ela é finalmente concluída. Em 520, o povo reassume a obra, em 516 ela é finalmente concluída. Todo o templo é concluído. Tá certo? Essa parte aqui eu vou deixar para falar mais à frente, tá certo? Mas vai ficar aí, essa parte da primeira parte do livro de Zacarias. Só para não interromper o raciocínio aqui, lógico. Tá? E assim se sucede. Após a morte. Até aqui alguma dúvida? Vou tomar isso como não, né? Após a reconstrução,
Dário morre, e quem vai assumir é o seu filho Xerxes I. Ele que vai assumir o trono. Ele, na Bíblia, ele é conhecido como rei Assuero. Vocês já ouviram esse nome em algum lugar? Quem é esse rei? Muito bem. Ele é o marido de Esther, né? Aquela a quem Deus usa de forma poderosa e miraculosa para livrar o seu povo de um holocausto. É nesse contexto aqui que se encaixa a história de Esther, como também a gente vai entender por que estamos citando aqui o rei Assuero. Ele assume, e Xerxes, no ano de 480 a.C., ele vai, numa poderosa investida, lutar contra os gregos, e ele é duramente derrotado em Salamina, nesse período. Aí, por que eu destaquei isso? Lembra que eu disse a vocês que o livro é dividido em duas partes de Zacarias? A primeira parte condiz com o início do seu ministério, ou seja, no ano de 520, lá, aquele primeiro tracinho ali, começa o ministério de Zacarias. Ele, contemporâneo com Ageu, no mesmo ano eles iniciam o seu ministério. Semana passada eu falei que ambos são contemporâneos, mas ambos apresentam uma visão diferente. Ageu, ele tem o propósito de encorajar o povo na reconstrução física do templo. Zacarias, ele tem uma visão de reconstruir o templo no coração do homem. Um estava voltado, motivado a encorajar o povo à reconstrução do templo físico, e o outro estava empenhado em reedificar o altar no coração do povo. Por quê? Porque não adiantava para o povo voltar simplesmente para Jerusalém. Eles tinham que voltar, em primeiro lugar, para Deus. Porque não era o espaço geográfico que traria confiança e segurança para o povo, mas era a sua volta para Deus. Então, os dois trabalharam juntos, mesmo com linguagens diferentes, com esse propósito de reanimar na reconstrução física do templo, para que o povo pudesse trazer novamente suas ofertas e os sacrifícios, mas também era necessário preparar o coração do povo para essa realidade. Veja que o povo foi levado cativo por causa dos seus pecados, porque perverteram a lei do Senhor, porque abandonaram a aliança que eles mesmos haviam feito para com o Senhor. Então não adianta o povo voltar com essa mesma visão. Não adiantava o povo voltar do castigo, do período exílico, se eles não tivessem no seu coração o desejo de se arrepender e voltar-se para Deus. Então, essa é o foco que a gente tem quando temos dois profetas no mesmo período. Um tem a visão de reconstruir o templo e o outro de transformar o coração do homem, de reedificar o coração do homem para Deus. Para Deus. Então, essa parte do primeiro livro, que a gente já falou, sabe, que é o do capítulo 1 ao 8, ele tem esse contexto histórico. Ele começa aqui, certo? Começa aqui, na reconstrução do templo, junto com Ageu. Já a segunda parte do livro, ela volta-se, ele para. A ideia de como se ele escreveu a primeira parte foi nesse contexto. Quando aconteceu esse período, no ano de 480, quando Xerxes vai lutar contra os gregos e é duramente derrotado, aí é um novo plano de fundo para essa segunda parte do livro. Nós temos agora um outro contexto. A reconstrução foi feita, ela foi concluída, mas a segunda parte, essa segunda extensão do livro de Zacarias, ela agora tem um novo contexto histórico. Ele é derrotado, Xerxes é derrotado em Salamina, e é nessas circunstâncias que Zacarias escreve os capítulos de 9 a 14, iniciando uma descrição detalhada de uma invasão grega que tomaria toda a Palestina, exceto não seria tomado Jerusalém.
Por quê? Porque era Deus miraculosamente guardando e protegendo o seu povo dessa investida. Essa preservação e esse cuidado de Deus para com o seu povo constitui justamente o plano de fundo no qual Zacarias escreve o capítulo de 9 ao 14. Aqui nós temos, dentro da história, Xerxes sendo derrotado, toda a Palestina, todo o território onde a Pérsia dominava é invadida pela Grécia, porém Deus livra única e exclusivamente Jerusalém. Veja o cuidado, o zelo e o amor de Deus pelo seu povo. Toda uma Palestina ela é controlada, dominada, invadida, exceto Jerusalém. E é nesse plano de fundo que nós temos a segunda parte do livro de Zacarias. Tá certo? É nesse contexto que Zacarias ele vai escrever a parte messiânica e apocalíptica do livro. Tá bom? Compreendido até aqui? Posso seguir? Após essa relação de contexto aqui, Xerxes ele é assassinado no seu próprio quarto por um artesão, tá? E quem assume, então, o Império Persa é o seu filho Artaxerxes, tá? É um nome bonito, né? A gente colocar nos filhos. Xerxes, Artaxerxes, né? Nabucodonosor, lindo. Né? Ele assume o trono do seu pai, e é justamente no 7º ano do rei Artaxerxes que a segunda leva de israelitas, de judeus, é levada de volta para a sua terra, certo? No 7º ano do rei Artaxerxes, vem a segunda leva dos exilados para Jerusalém. Eles vêm sob a liderança de Esdras, lá como diz Esdras, capítulo 7, versículo 8. E Esdras se dispôs no seu coração para ensinar a lei ao povo, né? Ensinar, instruir e educar a lei ao povo. É nesse tempo, nesse período, que vem a segunda leva dos exilados para Jerusalém. E no 20º ano do rei Artaxerxes é que vem, então, a última leva, a terceira leva, o terceiro grupo de pessoas que retornam para Jerusalém, agora sob a liderança de Neemias, tá? Agora é Neemias que lidera esse terceiro grupo de volta para a sua terra, de volta para Jerusalém, onde Deus, né, desafia Neemias a deixar Suzã e guiar o povo até a Jerusalém e instruir o povo na restauração dos muros de Jerusalém. Veja que quando o povo vem em primeiro lugar eles se dedicam a construir o templo, porque o templo trazia à memória a presença de Deus no meio do seu povo. Ele tinha esse sentido. Só depois de muito tempo, como vocês podem observar, é que o povo é animado a reconstruir os números. Os muros, que números? Os muros de Jerusalém. É muita palavra na cabeça da pessoa e sai sem querer, tá? Então, vejam aí, todo esse contexto histórico é justamente o plano de fundo que o povo pós-exílico se encontra. Tá certo? Compreendido até aqui? Há alguma dúvida? Semana que vem tem prova, eu vou pedir isso para vocês. Tá? Todo mundo se anima quando eu falo prova, né? Não sabia nem que... E tu não está estudando não, Ana? Para fazer prova não, né? Então, meus irmãos, dentro agora, voltando a nossa atenção para o contexto de Jerusalém, dos exilados, do povo que volta, a pregação de Zacarias aos judeus que retornaram desse exílio babilônico ocorreu, portanto, num contexto de grande e completa devastação da cidade de Jerusalém, como também tensão externa que afligiu o povo, como também conflitos internos contribuíam para todo esse panorama aí que a gente está vendo, tá certo? A devastação, por quê? Quando eles voltam, a cidade
está totalmente destruída. A gente viu, a gente estudou, a gente sabe muito bem, isso eu tenho certeza e posso provar que a gente estudou isso, é que quando o povo foi levado cativo, né, foram levados em grupos, 3 levas, foi levada a parte mais nobre, a parte rica, para a Babilônia. Eles foram levados exilados e só ficou na terra os mais pobres, aqueles que não tinham condição de reerguer estruturalmente, economicamente, nada nem ninguém. Tá certo? Então, a classe rica ela foi deportada e ficou na terra apenas a mais pobre da população. Não só o povo de Judá foi disperso, mas a terra também ficou assolada. Não tinha quem cultivasse, não tinha com quem reestruturasse, reerguesse a cidade. Então, ela ficou totalmente assolada. Para completar, os inimigos ao seu redor invadiram Jerusalém, invadiram o território, trazendo ainda mais opressão econômica para o povo de Judá. Tá certo? O exílio e a devastação deixaram a população em total ruína, isso até os tempos de Neemias. Era assim que o povo se encontrava, miseravelmente pobres. Era essa a condição do povo. Tá? Na volta do exílio, os grupos começaram a se interessar pelos seus próprios bens. Ora, você está voltando para a sua terra, você está voltando de onde você veio. Você, em primeiro lugar, deveria o quê? Né? Reestruturar o seu povo. Reerguer o seu povo. Mas, ao contrário disso, o que estava acontecendo? Quem voltava queria só benefício para si. Em vez de pensar coletivamente como povo, como sempre Deus instruiu o povo a ser um povo, eles agora agiram individualmente, cada um buscando o seu próprio interesse. E é isso que a gente viu também lá em Ageu. Né? Eles se interessaram pelos seus próprios bens e abandonaram o templo, a construção do templo. Deixaram desamparado o templo, como também o povo. Vale destacar que os tributos que pesavam sobre o já oprimido, eles voltavam, mas eles não voltavam livres. Eles voltavam ainda como vassalos, então eles tinham que pagar tributo ao Império Persa. Eles tinham que pagar impostos ao rei da Pérsia. Então veja como todo um contexto, como toda uma situação pesava sobre o povo. Era assim que o povo se encontrava. É por isso que o povo precisou ser reanimado. Porque veja a condição em que eles se encontravam. Né? Esses tributos pesavam ainda mais, ameaçando a economia, a estabilidade das famílias, levando uma população a um severo empobrecimento, se estendendo até o tempo de Neemias. E vale ressaltar também que esse empobrecimento abriu brechas para que os indivíduos avarentos, aqueles soberbos, aqueles que querem gananciosos, que querem se sobrepujar aos demais, aproveitavam o aperto desse povo, que era a grande maioria, para adquirirem suas terras, seus bens, suas casas e até mesmo seus filhos eram tomados como escravos. Veja toda a situação, todo um contexto em que o povo se encontrava. Além da devastação do seu país, do seu local de moradia, havia também a opressão econômica, tanto do Império Persa, como também dos inimigos que tentavam invadir Jerusalém, como também havia a opressão do seu próprio irmão. Para quem estudou os profetas menores, o povo votou diferente? Votou do mesmo jeito. Ou até mesmo pior. Exatamente. O diácono Denberg falou aqui sobre a devastação que o pecado causa no homem, né? A cegueira que o pecado leva o homem a levar, a cometer os atos que eles cometem. E isso deve ser bastante atento até para os nossos dias. Lembre-se que a palavra de Deus ela é eterna. Ela não é limitada a apenas um contexto histórico. E a gente vê isso claramente quando estuda isso aqui, né? Mas a gente precisa entender o que o pecado faz na vida do homem.
e a necessidade desesperada que o homem precisa de um Salvador. Ah, tá. Uhum. Isso. A gente vai ver isso mais detalhado agora na análise do capítulo 1. Nos primeiros versículos a gente vai ver isso de uma forma bem mais clara. Mas o que Deus falou, veja que se cumpriu. E o juízo, e a gente precisa entender, olhe, uma coisa que eu enfatizo sempre quando eu estou dando aula, principalmente acerca do Antigo Testamento, é isso. O Antigo Testamento está ali por um propósito. A gente não é mais da Antiga Aliança, mas a gente já precisa aprender com a história, para que ela não se repita na nossa geração. Veja que Deus, lá do Pentateuco, lá de Gênesis, instrui para que essa palavra ela seja anunciada, ela precisa ser ensinada às futuras gerações. Para quê? Para que eles conheçam os atos de Deus e para que eles vejam o que acontece quando você não cumpre a aliança. Veja essa necessidade. O próprio Jesus, falando para os seus discípulos, para o seu povo, naquele contexto, já nos traz a realidade que nós precisamos conhecer. Erramos quando nós não conhecemos a palavra de Deus. Erramos quando isso acontece e erramos ainda mais quando nós não ensinamos os atos de Deus. Por quê? Porque a próxima geração virá e não conhece. A mesma coisa aconteceu quando o povo saiu do exílio, do êxodo, lá no Egito. Era necessário que o povo que ali viu, provou, experimentou de Deus ali no deserto, ensinasse a geração que viria. Por quê? Porque eles não viriam mais, eles não foram testemunhas oculares daqueles atos, mas os seus pais eram testemunhas da bondade, da provisão, da libertação que Deus proveu para o seu povo. Então era necessário que isso acontecesse. Aí a gente vê isso como um abismo puxando outro abismo. Essa falta de ensino, essa falta de encorajamento no crescimento, no conhecimento, tanto nosso como com os nossos filhos, ou os que estão da nossa casa, ou até mesmo de ensinar a outros a palavra do Senhor, isso vai levando abismos, vai puxando o abismo, porque a falta de conhecimento. Miqueias, o próprio Deus vai dizer lá em Miqueias: o meu povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento não é apenas eu ler a palavra e pronto, eu sei que no versículo 1 está escrito assim, eu sei que Jesus morreu. Não é esse tipo de conhecimento. É aquele conhecimento que eu sei e eu aplico como verdade na minha vida. Porque conhecer, até o diabo conhece. Conhecer, o diabo conhece. E olha que ele conhece muito mais do que a gente. Se a gente for botar nos mínimos detalhes, ele sabe. Diga, minha irmã. Exato, é o que Jesus fala, né? Exatamente. Exato. Exatamente. Por quê? Porque é uma carência do povo. É uma necessidade urgente do povo conhecer a sua palavra e os atos e o poder de Deus. Meus irmãos, nós somos testemunhas vivas do poder de Deus em nossas vidas. Nós somos testemunha do poder de Deus em perdoar os nossos pecados. Nós somos testemunhas de viver uma nova vida, porque Deus assim aprove que o seu filho morresse e formasse uma nova aliança perfeita agora e perpétua, para que não somente nós, mas aqueles que virão também sejam abençoados com essa graça. Nós somos testemunhas. E por que nós não falamos? E por que nos acomodamos com essa realidade?
falta algo mais. Não é somente conhecer, mas é provar e ver e anunciar as palavras de Deus. Esta verdade que cura, que liberta, que salva, que redime o pecador, que dá a ele uma nova veste, uma nova vida, uma nova oportunidade de viver agora conforme os desígnios de Deus, conforme a vontade de Deus. Nós éramos mortos, estávamos cegos em nossos delitos e pecados, nós não tínhamos como nós mesmos nos achegarmos a Deus, mas aprove a bondade e misericórdia do nosso Senhor, esta nova realidade em Cristo Jesus. E o que é que nos impede agora? Antes era porque estávamos mortos, mas agora estamos vivos. E o que é que nos impede? Me diga aí. É porque nós ainda não desfrutamos do poder de Deus. Nossa fé ainda é fraca quando nós somos chamados para anunciar. Por quê? Porque tememos o homem. Se eu for anunciar Jesus no meu trabalho, eu posso perder meu emprego. Se eu for falar para o meu pai, que é espírito de morrer, ele pode me tirar do testamento. Né? Minha mãe, meu pai vai ficar contra mim, meus irmãos vão ficar, minha família vai ser dividida. Meus irmãos, creem em Deus e no seu poder. Isso é o suficiente para nós. Abraão deixou sua terra, sua parentela, deixou tudo aquilo e foi obedecer à voz de Deus. É isso que nós precisamos ter, fé. O que nos falta? Fé. É isso que nos falta. Isso. E isso o próprio Jesus nos ensina. Está vendo que a gente peca por falta de conhecimento? O próprio Jesus vai nos ensinar. Eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer divisão entre mãe e filha, entre pai e filho, nora e sogra. Eu vim para trazer divisão. Exato, porque não é contra nós, é contra o Senhor. Não é contra nós. Amém, meus irmãos? Concluindo, enfim, a introdução, né, para a gente começar a análise do texto. O livro, como eu disse, é dividido em duas partes, tá certo? Então, na primeira parte, o seu contexto é totalmente histórico, para a reconstrução do templo, tá? Então, ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, é uma introdução, uma chamada ao arrependimento do povo. Ele já começa, Zacarias, chamando o povo ao arrependimento, a essa necessidade de converter o seu coração. Que isso é necessário para o povo que agora voltava do exílio. O segundo bloco compõe-se das 8 visões que o profeta teve em uma única noite e os oráculos que estas acompanham, as visões e suas interpretações. Tá? Isso a gente vê do capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 6, versículo 15. Aí aqui está dividida todas as visões e no final do capítulo 6, do 9 ao 15, nós vemos uma palavra messiânica, ele falando sobre o rei que viria sobre Israel, sobre o povo. O terceiro bloco são 2 grandes sermões que o profeta profere na palavra. A primeira trazendo sobre o verdadeiro jejum. Qual é o jejum que agrada a Deus? Uma prática que não é muito conhecida nos nossos dias, né? Que não é muito realizada nos nossos dias, mas é uma necessidade do povo de Deus essa prática. E qual o sentido do jejum? Né? Jejum não é só a falta do alimento. Eu vou ficar de uma determinada hora até outra sem me alimentar. Mas o propósito final disso. E como isso deve ser feito. E o segundo sermão é o futuro glorioso que virá sobre Sião. E isso é uma profecia escatológica.
tá certo? É algo que acontecerá no futuro. A segunda parte do livro, ela também é dividida por blocos, só que 2 blocos agora. E a primeira parte é a intervenção triunfante do Senhor. O seu pastor é rejeitado. Aí aqui nós temos inúmeras profecias messiânicas acerca do Senhor, do pastor que viria, como Cristo entraria em Jerusalém e tudo mais. Aí nós temos todas essas profecias messiânicas descritas. E no segundo bloco, a intervenção final do Senhor e o sofrimento que isso traz. Continua sendo uma profecia messiânica, mas também agora ela tem um sentido, um contexto para o Apocalipse. Ou seja, para aquela realidade mais futura, para o final dos tempos. Tá certo? Essa é assim que nós dividimos os livros. Amém? Todo mundo entendeu a introdução? Ou quero que eu repita? Não, eu espero que todo mundo tá consciente disso, né? Todo mundo aprendeu. Perdeu a primeira parte, volta lá e estuda de novo. Quer os slides, tira lá a foto, vai lá e anota, tudo direitinho, para você virem de esboço para vocês, para os estudos futuros de vocês, tá certo? E até para acompanhar o nosso também aqui. Já que tem gente que acha que não está estudando, né, Ana? Então, primeira parte, primeiro bloco, nós temos a introdução. Alguém, por favor, lê o capítulo 1, versículo 1 ao 6. Amém. Nessa primeira parte, como eu já falei, é uma introdução de todo o livro. Essa introdução é o próprio profeta quem o faz. Essa introdução a todas as profecias que serão anunciadas, ministradas durante todo o livro. Essa aqui configura a introdução do livro, tá? Do livro como um todo. Então, ela tem o chamado de Zacarias, né? No versículo 1, nós temos essa apresentação aqui. Aí a gente vai conhecer detalhadamente esses pontos, tá certo? Detalhadamente, mas a gente já viu na introdução, tá certo? Mas é só para refrescar a memória de vocês. Aqui, o chamado de Zacarias, assim como todos os outros profetas, introdutoriamente tem geralmente essa aplicação, tá certo? Ou eles testificam do tempo, do período em que eles estão iniciando o seu ministério, ou simplesmente fala que veio a palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor. Tem sempre essa característica introdutória. Aqui, em Zacarias, nós temos 3 pontos de destaque, que é o tempo. Nós vemos o tempo que iniciou o ministério do profeta Zacarias. Nós temos a forma da profecia, como a profecia veio até Zacarias. E nós também temos a genealogia. Esses 3, a gente olha assim, na leitura, a gente acha assim, desnecessário. É mais uma questão de carta, de literatura, do tipo de texto. Mas quando a gente faz uma análise, a gente vê assim,
um teor, um sentido importante acerca dessa introdução. Veja que toda a palavra ela é útil, né? Nada é despercebido, mas toda a palavra é útil. No tempo, nós destacamos, e por causa desse tempo, nós compreendemos justamente o período que ele fala, o início do seu ministério, onde na história nós podemos situar o profeta Zacarias, isso a gente já viu, né? No 8º mês do 2º ano de Dario, ou seja, no 2º ano que Dario estava como rei, como imperador em Pérsia, veio a palavra de Deus a Zacarias. Então, isso indica que, nesse ano, nesse período específico, foi que Zacarias iniciou o seu ministério. Ele começa o livro, a carta, por causa desse chamado, por causa disso que aconteceu com ele. No 8º mês, seria outubro, tá? O outubro do ano 520, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Este veio a palavra do Senhor denota justamente como a profecia ela foi dada a Zacarias. Em outros profetas, nós vemos ele dizer que veio a palavra do Senhor em visão, veio, enquanto eu dormia, veio a palavra do Senhor. A gente tem essas características e não é diferente aqui, tá? Essa expressão, veio a palavra do Senhor, justamente denota que a origem da palavra que Zacarias professa aqui, vem de Deus. A mensagem não é dele, a mensagem não tem origem nele, não é fruto da sua imaginação, não é fruto dos atos da história e ele interpretou desta forma. A mensagem é de Deus. Ela veio de Deus para ele. Então, ele está funcionando ali como um canal de Deus para falar ao seu povo, para falar aos homens. Aí isso traz a ideia de tanto que a origem da palavra veio do próprio Deus, como também dá a veracidade ao que o profeta está falando. Não é alguém que falou por si mesmo, mas é porque a palavra de Deus, do próprio Deus, veio a ele, e ele está anunciando essas coisas. E um terceiro ponto que nós destacamos aqui é justamente a sua genealogia, tá? Veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, aí vai o versículo 2. Mas por que é importante isso aqui? Isso aqui eu já falei na introdução, semana passada, tá certo? Mas Ido é da linhagem sacerdotal. Lá em Esdras, nós temos o relato de que ele veio com a primeira leva, o primeiro grupo de pessoas que veio do exílio, os remanescentes que vieram para Jerusalém. Ido, o avô de Zacarias, era o sacerdote que também veio na primeira leva, tá? Isso a gente entende aqui, porque tem relatos também nos outros textos, nos outros livros que testificam isso. Ido, o avô de Zacarias, era um dos sacerdotes que vieram na primeira leva. Então, Ido, o avô, juntamente com Baraquias, se Ido era sacerdote, então, pela lei de Deus, também Baraquias, como Zacarias, eram sacerdotes. Porque o sacerdócio, ele tinha que vir de uma família, né? Ele deveria ser da tribo de Levi, de uma família específica, né? Descendentes de Arão, para que ele pudesse assumir essa função de sacerdote. Esse era como a gente pode dizer, era hereditário, era de família. Por quê? Por causa da linhagem, por causa da lei de Deus que instituiu estas coisas. Então, Ido, o avô de Zacarias, era sacerdote, portanto, Baraquias, seu pai, era sacerdote. Consequentemente, Zacarias também era sacerdote. E isso atribuía uma certa comodidade para Zacarias, porque além de ser profeta, ou seja, além de falar da parte de Deus para o povo, ele também era sacerdote, ou seja, ele fazia da parte do povo para Deus. Então veja esse trabalho, essa relação de trabalho, ele fazia as duas funções. Falava da parte de Deus para o povo, como ele também representava o povo diante de Deus. Tá certo? Isso
Veja como isso tem um caráter importante. Talvez não seja para você, mas dentro do texto, dentro da história, a gente compreendendo esses pontos, a gente consegue entender o princípio do ministério, a gente consegue entender quem era o profeta, a importância e a relevância que ele teve. E isso torna a palavra dele, até então, mais aceita dentro do povo. Porque ele já tinha um testemunho no meio do povo. E ele trazendo a palavra de Deus, então isso mais uma vez dava a importância da palavra de Deus sendo anunciada no meio do povo. Exatamente. Isso. Isso. Muito, muito bem lembrado, meu irmão. O irmão Brino falou aqui sobre a certificação que esses ofícios traz para a palavra, né? Tanto para o profeta como para a palavra que é anunciada. Só trazendo à memória, veja que os profetas antes do exílio, eles falavam e o que acontecia? O povo não dava ouvidos. É uma queixa constante lá em Jeremias. Quando a gente lê o livro de Jeremias, é uma queixa constante que ele tem. Eu falei, mas o povo não atendeu. Falei, mas o povo não quis dar ouvido. Né? Veja que antes do exílio, o povo ouvia, não pode-se dizer que não ouvia. Deus levantava os seus profetas, mas não quiseram atender. Aí aqui a gente já tem essa realidade de que ele, de fato, é da linhagem, daquilo que Deus separou para ele ser. Ele era sacerdote, ele falava, ele era a representação do povo, o mediador entre o povo e Deus, representando a parte do povo para com Deus, como também Deus agora estava comissionando a sua atividade reversa, ou seja, como ele falava do povo para Deus, era representante do povo para Deus, agora eu vou usar ele para falar para vocês. Certo? É muito bem aplicado uma certificação desse ofício. Certo? Essa frase introdutória ela é usada no primeiro versículo de Oséias, de Joel, Jonas, Miqueias, como também é utilizada em Sofonias. É a maneira como a palavra de Deus é apresentada. Veio a palavra de Deus a estes profetas. Também Zacarias a utiliza. E essa frase específica, veio a palavra de Deus, ela vai aparecer 30 vezes em Jeremias e 50 vezes no livro de Ezequiel, para justamente enfatizar que a palavra ela não tinha origem humana, mas a palavra, ela tinha origem em Deus. Ela partia de Deus para o seu povo, para instrução, exortação e edificação do seu povo. Certo? Versículo 2. No versículo 2, nós temos a descrição da ira do Senhor. Ele diz assim: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Os autores do Antigo e do Novo Testamento, eles não hesitam, eles não titubeiam, eles não tremem as pernas quando vai falar sobre a ira de Deus. Por quê? Porque isso é uma coisa real. Tá? O que aconteceu com o povo que a gente viu é uma manifestação real, vívida e histórica da ira de Deus. Isso não aconteceu só nos relatos da Bíblia, mas historicamente a gente tem isso descrito. É tanto que o povo até hoje sofre, os judeus até hoje sofrem por causa dessa realidade. Sofrimento que eu digo porque eles perderam a sua pátria, né? Eles não são mais um país, um reino unificado como outrora teve seu apogeu. Eles agora estão à mercê, né? Assim, não tem uma instituição formada, eles não são nem reconhecidos como uma nação de fato. Eles sofrem com isso até os dias de hoje. Não.
Não. É por quê? Porque o povo da nova aliança só atribui agora o atributo de que Deus é amor, né? Por Deus ter feito o que Ele fez, Deus é puro amor. Louvado seja Deus que Deus é amor, porque senão realmente nós não estaríamos aqui. Porém, a gente não anula a ira de Deus por causa do amor que agora que foi manifesto. A gente não pode anular isso. E a gente tem que entender alguns pontos em relação a essa ira de Deus. Porque até nessa interpretação correta sobre a ira de Deus, a gente deixa e a gente entende que algumas falácias, algumas ministrações que são feitas no meio do povo de Deus, ela não tem respaldo bíblico. Sabe por quê? Eu vou dizer um exemplo aqui. Só um que vai gerar uma polêmicazinha boa aqui. Não é meu intuito, por favor, mas é porque é uma coisa que é muito dita e a gente, em um certo tempo, em uma certa medida, a gente toma isso como uma verdade absoluta. Exemplo. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Aí você vai dizer, que errado tem nisso. Meu irmão, tem tudo de errado aí. Por quê? Dentro da leitura do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento, é explícito que Deus odeia o pecador. Porque a ideia que se tem não é que Deus odeia o pecado como se fosse um objeto abstrato. Porque quem comete pecado é quem? Ele faz isso de forma impensada? Ele faz isso deliberadamente. Ele faz isso porque quer. Se a gente peca porque quer. Aí é mais fácil a gente botar a culpa no diabo, é mais fácil a gente botar a culpa na mulher, né, como Adão fez. É mais fácil a gente botar a culpa no homem, é mais fácil a gente botar a culpa no meu próximo, que não é bonzinho comigo, no meu irmão, no meu chefe. É mais fácil eu reputar a culpa do pecado na outra pessoa. Eu pequei porque minha mulher, tu não sabe como ela é. Eu pequei porque o marido esse que o Senhor me deu, viu? E Deus vai culpar. O cabo ruim, né? Eu pequei, Senhor. Eu peguei porque ele é ruim, ele não presta. Não, você pegou porque você quis. Por quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? Amai os vossos inimigos. Não é assim? Diga, minha irmã. Isso. Exatamente, né? Não tem pecador nenhum por inocente. Por isso que essa frase que eu citei, ela é errada. Aí muita gente diz, está na Bíblia, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Não, meus irmãos. A ira de Deus, ela é manifesta contra as pessoas. Se fosse assim, Deus não teria punido uma nação. Exato. Exato, eles não teriam sido mortos. Exato. Então, não, continue. Não, vai, interrompi aí. Talvez tenha mais exemplos, aí vai enriquecendo aí o estudo. Isso. Certo. Um ponto importante, porque até mesmo os personagens que a Bíblia apresenta, eu faço assim personagens porque foram pessoas que existiram, né? Mas na nossa história, na nossa narrativa, são os personagens bíblicos. Eles mesmos Deus, dizendo que Davi era um homem segundo o seu coração, mas ele era pecador. Ele traiu o seu amigo, ele adulterou, não é? Mostra ele como um pecador. Abraão também, mesmo sendo um homem de fé, mesmo lá em Hebreus a gente tem as características dos homens de fé, mas isso não anula em nenhum fato quem eles eram.
Eles eram homens como qualquer um de nós, sujeito a todo tipo de pecado. E eles pecaram. Eles estão lá descritos em Hebreus, mas não é porque eles são super-homens. Foram homens que Deus derramou do seu Espírito como a Jesus e foram isentos de qualquer... Não, eles foram usados, Deus teve misericórdia e usou para os seus propósitos fossem cumpridos, mas eles eram homens pecadores. E é tanto que os textos vão mostrar que eles eram pecadores. Abraão mentiu. Abraão não mentiu? Não venha me dizer, não, ele omitiu. Não, ele mentiu. E Deus, em nenhum momento da Bíblia diz que Deus também se agradou desses atos, não. Só quer mostrar que ele era um homem sujeito às mesmas tentações e limitações que nós somos. A diferença é como eu vou reagir diante do pecado que me vem. Né? Isso também não quer dizer que eu, por ser crente, não vou mais pecar. Pelo contrário. A gente vê isso em todo o relato da Bíblia, como também até os dias de hoje. Eu vou cair, eu vou pecar em um certo momento. Mas o que vai me diferenciar do resto da criação é como eu me porto diante dessa realidade. Eu sei que eu caí, mas o que é que vai acontecer agora? Eu vou me arrepender e vou mudar de atitude. Não é só, Senhor, me perdoa, aí no outro dia está fazendo igual. Ou até mesmo depois que faz a oração, está repetindo os mesmos atos. Isso. É. Isso. E ele voltou. E é esse o princípio que Zacarias chama aqui ao povo. A ideia de arrependimento. E é isso que ele vai mostrar. E a gente vai ver isso. Por quê? Como o irmão Brino bem falou, nós hoje temos a misericórdia que é renovada sobre nós, a oportunidade que nos é dada, o próprio Espírito nos impele a não viver mais numa vida assim, desregrada. Isso. Hoje nós temos... A palavra agora me fugiu. Deus nos deu meios para que nós vivêssemos uma vida santa, uma vida de paz e comunhão com Ele. Nós temos esses meios, mas isso não anula em nenhum momento que o ato de pecar, ele é nosso. Isso vem do desejo do nosso coração, isso vem do desejo da nossa carne. Isso é real. Isso é real. É tanto que a palavra também nos ensina a que quando vier a tentação, a gente é para lutar, a gente é para correr. Aí o que é que a gente faz? A gente quer lutar. Como se a gente quisesse mostrar que fôssemos mulheres maravilhas, super-heróis, super-homens, né? O Hulk que vai destruir. Mas não vamos. Não vamos. Não vamos. Por quê? Porque nós somos fracos. Nós somos fracos. A perfeição de Deus veio até nós, mas ainda nós não somos totalmente perfeitos. Isso só vai se dar na glória. Isso é uma realidade que a gente precisa atender. A gente quer brincar de super-herói, quer lutar contra a tentação. Né? Quer a todo custo vencer aquilo, quando a própria palavra de Deus nos diz: fugir da aparência do mal. Corra, sebo nas canelas, saia daí, porque o certo é você vai cair. Você vai cair. Então, esse ato de eu pecar é porque eu não quero? Não, porque eu quero. Porque eu estou indo contra aquilo que Deus mandou que eu fizesse. Então, eu estou agindo deliberadamente. Eu estou fazendo consciente esses atos. Então, esse fato da ira de Deus é uma coisa que é real,
ela é presente e a gente precisa ter isso em vista. Por quê? Porque mesmo sendo o povo da aliança, o pecado não impediu que Deus executasse a sua ira sobre o seu povo. A justiça de Deus, ela não deixou de ser feita porque, o povo da aliança, o bichinho de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não. Vocês estão aqui justamente por causa da aliança que foi feita. Mas não porque Abraão fez, mas porque eu me comprometi com a minha própria palavra. Porque eu não sou como um homem mentiroso, que digo aqui que vou fazer e não faço. A minha ira vem, diz o Senhor, por causa do pecado, porque vocês sabem como devem proceder e não procederam. Vocês, uma após uma, quebraram as minhas alianças. Por isso, a minha justiça, a minha ira sobre vós. E não achem, isso os profetas falaram anteriormente, não achem, não se iludam, não se enganem, não coloquem isso no coração de vocês, porque a ira é certa. E aquilo que o homem plantar, este certamente colherá. Ele vai colher. Ele vai colher. Então a ira de Deus, ela é real. E ela é mais real ainda, sabe por quê? Porque se eu e você estamos aqui hoje, é porque Deus manifestou a sua ira sobre o seu filho. A dor, a agonia que Jesus sofreu naquela cruz, foi porque os pecados, os nossos pecados foram imputados nele. Como consequência, aquele que está em pecado não tem comunhão com Deus. Então, um homem, Jesus como homem que cresceu, viveu, o seu ministério foi todo baseado numa comunhão íntima e sincera com Deus, de uma hora para outra ver isso, perdeu a comunhão. O sofrimento dele começa daí. A comunhão que ele tinha, o prazer que ele tinha de estar na presença de Deus, simplesmente saiu. Por quê? Porque os nossos pecados foram imputados sobre ele. A dor e a agonia de Jesus foi porque ele sofreu a mais impura injustiça, se assim eu posso dizer, porque ele sofreu o que era nosso. E a Bíblia vai dizer que a última gota da ira de Deus foi satisfeita em Cristo. O que Jesus sofreu não foram as dores dos açoites, não foram os escárnios que ele sofreu, não foram os cuspes que ele levou na cara, não foram a cruz que os pregaram na cruz, mas a dor de Cristo foi porque a última gota da ira do Senhor foi derramada sobre ele. Aquilo que era para nós experimentarmos, Cristo sofreu em nosso lugar. Aquilo que era para ser nosso, a dor que nós era para experimentarmos, Cristo sofreu em nosso lugar. Então, meus irmãos, é inconcebível alguém que se diz cristão e não ter um mínimo de gratidão. Porque era para ser eu e você lá. Mas Cristo tomou sobre si as nossas dores. A ira de Deus era para ser imputada a nós, mas Cristo tomou todas as nossas dores. Então, meus irmãos, é inconcebível um cristão, para um cristão, alguém que se diz cristão, não amar o seu Deus, não amar a Cristo, ser ingrato, murmurador, porque a maior coisa que você deveria ter recebido, você não recebeu. E aquilo que você não era para receber, você recebeu. A graça de Deus sobre a sua vida. Uma nova vida. Uma vida anteriormente vivida em pecados, perdoados. Você tem uma nova vida em Deus. Deus apagou os nossos pecados. E em Cristo nós temos uma nova vida. Em Cristo nós temos uma oportunidade de viver de um modo digno. E a gente despreza. A gente despreza, sabe por quê? Porque a gente não crê como deveria crer. A gente despreza porque o meu ego é maior. Porque quando a palavra de Deus diz perdoe, a gente não quer perdoar. Por quê? Porque o meu orgulho é maior. Quando a palavra de Deus diz me ame, e a gente não ama. Porque a gente ama as coisas desse mundo.
A gente ama viver para agradar os outros. A gente quer satisfazer os outros. A gente quer que os outros nos vejam. Mas Deus que nos vê no oculto, no secreto, no escondido, a gente não quer agradar. Não esqueça, a ira de Deus, ela continua sendo real. Ela continua sendo expressa. E a gente vai ver isso em João. Apocalipse de João. O que vai acontecer com aqueles que não aceitaram. Aqueles que, prevaricadores, que voltaram às suas ações contra Deus. O que vai acontecer com eles? A manifestação da ira de Deus. Não é outra coisa. Então, ela é real. Nós, quando nós nos levantarmos, que é o nosso papel e a nossa missão, devemos anunciar essa realidade. A ira de Deus. Mas, concomitante com a ira de Deus, há também a bondade e o amor de Deus. A gente nunca anula uma em detrimento da outra. As duas devem ser apresentadas. Porque Cristo morreu para que a ira de Deus fosse satisfeita. É. Eita,